salmo mais conhecido da Bíblia, Salmo 23. Você abre a sua Bíblia aí, acompanhe. Eu vou ler o texto, mas daqui a pouco eu vou voltar para o texto. Salmo 23, se a sua versão é igual à minha, a versão revista e atualizada, convido que você leia junto comigo esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Daqui a pouco nós vamos voltar para o Salmo. Eu vou projetar uma introdução ao assunto nessa nova série de mensagens que eu vou fazer hoje. Esse é o título de um livro que eu estou lendo, chamado A Nova Pergunta, Andando com o Tanque Vazio. É um livro muito interessante, um pastor que enfrentou uma crise emocional, física, e passou por esgotamento, e escreveu esse livro contando a experiência dele. E hoje há muitas pessoas assim, né? Nós estamos lidando muito com esses problemas emocionais, físicos, que afetam a nossa espiritualidade. Então esse é o tema a partir de hoje. Os próximos domingos aí eu vou falar sobre esse assunto. E talvez você que está aqui hoje, você está andando com o tanque meio vazio, né? Está meio desanimado, meio abatido. E a nossa mensagem, a nossa série é sobre esse assunto. Então vamos lá. De acordo com o autor do livro, o Henrique Cordeiro, ele diz que algumas coisas começaram a aparecer na vida dele, demonstrando que de fato ele não estava bem. E algumas coisas, depois que ele teve que parar, teve que ir no médico, teve que buscar ajuda profissional, ele começou a perceber algumas coisas nele que já estavam apontando: olha, o carro não está indo bem, o carro está secando, está vazio a coisa. Tem algumas características quando o tanque está vazio. A necessidade de muito mais tempo para cumprir com as tarefas diárias. Coisas que você faz normalmente, agora você começa a fazer com mais dificuldade, não está conseguindo realizar aquilo com tanta facilidade que você fazia. Depois, a vontade de evitar as pessoas com as quais você se importava regularmente. Gente que você antes gostava de estar, de repente, ele começou a perceber que ele estava evitando contato com essas pessoas, estava evitando, às vezes, um desejo de se isolar, de ficar afastado, de não lidar com determinadas pessoas. Esse era o sinal, que o combustível emocional dele estava acabando, percebeu? A dificuldade de alegrar-se facilmente com as conquistas e realizações, coisas que antes as pessoas se alegravam, mas que legal, estou conseguindo, e de repente agora já não tem mais aquele ânimo, já não tem mais aquela alegria, aquela disposição, a pessoa consegue algo, mas não fica mais tão alegre, tão animada. Isso tudo são características que o combustível está secando, a alma está se esvaziando. A dificuldade de tomar decisões que outrora eram tomadas com facilidade, com tranquilidade. Fazer algo, tomar uma decisão, aquilo se torna um peso, uma dificuldade, não consegue realizar aquilo. A ausência de criatividade que anteriormente fluía com naturalidade. Tá? Coisas que você tinha uma criatividade, de repente a pessoa já na mente já não está agindo, já não está pensando rápido, a coisa não está fluindo naturalmente, está faltando criatividade, porque alguma coisa no seu sistema emocional, físico, não está bem. E por último, a presença de alguns sintomas físicos: cansaço, indisposição e insônia. Gente que já acorda cansado, vai dormir, o sono foge, aquele
disposição, aquela falta de ânimo, de energia, de vigor. Muita gente está vivendo hoje assim. De novo tem que fazer isso, levantar de novo para fazer isso. Essa rotina, essa coisa começa a pesar. Você começa a se sentir assim. E a gente às vezes passa por momentos pior ou maior disso, né? Há momentos você está assim, outros momentos você está assim. Então, esse é uma característica, é um sintoma. Eu continuo. Causas do esgotamento. Por que as pessoas se esgotam? Por que as pessoas ficam nesse estado? A sobrecarga de estresse gerada pelo acúmulo de problemas e preocupações. Vai carregar um peso, muito problema, muita preocupação, muita ansiedade, um peso enorme, a pessoa carregando aquilo. A sobrecarga de estresse gerada pelo impacto de conquistas e realizações. Às vezes a pessoa conquistou algo, mas esse algo vem com muitas outras demandas. Ou então a pessoa sonhou com alguma coisa, quando alcança, mas era isso. Isso que eu esperei a vida toda, não está me realizando, era isso que eu busquei. Aí gera outra demanda, outra preocupação, outra sobrecarga. A realização não era tudo que a pessoa esperava. Ou a sobrecarga de trabalho sem a devida reposição energética e hormonal. Tu está trabalhando demais, trabalhando, não consegue renovar as forças, renovar o vigor, renovar a alma. A pessoa está se dando, se doando, se entregando, o corpo está sendo puxado, esticado, estourando os limites físicos e tal. Isso daí vai gerar um esgotamento. O pastor aí foi diagnosticado com burnout, né, que é uma síndrome de esgotamento total, uma pane no seu sistema físico, emocional. Não aguenta mais, o corpo falou, não aguento mais, e para. E aí no caso do pastor, tinha hora que ele chegava, parava no carro, sentava no meio do fio, começava a chorar, sem saber por quê. Sem saber por quê. Por que não está vindo essa tristeza toda? Por que eu não estou tendo vontade de levantar da cama? Aí o estresse. Então esse é o pastor que escreveu o livro Ele Cordeiro. Hoje a história dele, ele diz: eu fui plantador de uma igreja e assim tornei o seu pastor titular. Nossa igreja cresceu e alcançou 14 mil pessoas em 12 anos. Imagine 14 mil pessoas numa igreja, cada pessoa tem no mínimo 5 problemas. Imagine quantos problemas ele tinha que resolver. Imagine, cada pessoa quando vem para a igreja tem no mínimo 5. Não é? Então as pessoas vieram para a igreja em 12 anos e ele falou: plantamos mais de uma centena de igrejas. E o que se espera é que quando você tem filhos, você cuide deles. As pessoas vieram para a igreja, elas precisavam ser cuidadas. Quem era o pastor titular? Era ele. Era o que aconteceu. Ter a capacidade de lançar uma visão inspiradora é um dom. Contudo, a não ser que você administre ao longo do caminho, ela pode voltar-se contra você. E em pouco tempo, o apetite voraz da visão termina por consumir. Isso aí você pode pensar numa empresa, numa carreira, numa família. Pode pensar em qualquer sentido. Então, assim, é isso que eu vou fazer. Aí você tenta e faz aquilo, de repente o negócio cresce, de repente você não estava preparado para lidar com aquilo e a coisa exige de você. Então não era isso. Um trabalho, uma profissão, uma carreira que está demandando, está pedindo, mas eu queria isso, mas não estou dando conta. Ou eu queria ter filhos, mas exige demais. Ou eu queria isso, eu queria aquilo outro, não estou dando conta disso aqui. No caso dele foi isso, a visão que ele lançou cresceu e começou a exigir dele, chegou a esse ponto. Continua, lentamente os sintomas indesejados começaram a aparecer. O ministério tornou-se mais árido. Minhas tarefas diárias pareciam infindáveis. E os e-mails começaram a se acumular. Pessoas com as quais eu me importava muito tornaram-se problemas a serem evitados. Problemas a serem evitados. Você vê isso em família, quando a pessoa está esgotada: não quero ver meu irmão, não quero ver minha mãe, não quero ver meu pai, não quero ver aquele outro, só começa a fugir. Não quero ver meu colega, não quero ver meu patrão, não quero ver, não quero nem saber. Ele, como pastor, começou a perceber isso. E aquilo começou a crescer, a aumentar dentro dele. Ele diz: mas agora, por mais de 30 anos investi minha vida no ministério cristão. Agora, porém, não tinha certeza se conseguiria seguir em frente. Chegou esgotamento. O médico falou para ele: ou você para, ou você vai morrer. Você precisa de no mínimo 1 ano
fazer nada para o seu corpo recuperar tudo. Eu não consigo, 6 meses também não consigo parar. Ele entrou nessa crise, nesse problema. Saída imediata dele, foi para um mosteiro de monges que tinha voto de silêncio. E ele teve que ficar lá 7 dias sem falar com ninguém. Quase morreu ali dentro. Sem internet, sem telefone, sem televisão e sem falar nada por 7 dias. Aí começou a cura acontecer na vida dele. Mas ele diz mais: na ausência de serotonina, substância semelhante à endorfina, responsável pelo sentimento de bem-estar, seu corpo será forçado a produzir adrenalina. O problema é que a adrenalina se presta apenas ao uso emergencial. Se continuarmos a usar a adrenalina, ela destruirá o nosso sistema. Você começa a fazer algo todo dia. Todo dia. Aquilo não lhe dá prazer, aquilo não lhe satisfaz, aquilo não lhe dá o sentimento de satisfação. Todo dia. Todo dia. Você não encontra mais força para vou ter que fazer isso de novo. A dona de casa levanta, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Aquilo não lhe dá satisfação, não lhe dá prazer. Para levantar, para conseguir energia para fazer aquilo, você precisa de uma dose de adrenalina. Porque a serotonina já não foi produzida. E seu corpo você começa a gerar adrenalina que é para emergência. E você começa a funcionar na base da adrenalina. Mas é o que ele falou, que estava acontecendo com ele. Aqui estava estourando o sistema dele. Sistema mental, emocional, físico. Você chega num ponto assim, você está fazendo a coisa, você não está encontrando a satisfação, a alegria, prazer que a endorfina, que o cérebro produz. Então precisa de uma força, é a adrenalina, o corpo produz isso. Para você fazer, então só que chega uma hora que a adrenalina estoura o seu corpo, você não encontrou prazer, você não encontrou alegria na vida, não encontrou alegria no trabalho, você não encontrou alegria naquilo que você faz, você não encontrou satisfação naquilo. Aí você precisa de uma dose extra. Chega uma hora que você estoura, aí você fica sem ânimo, cansado, desmotivado, deprimido. Foi o que aconteceu com ele, com ele, fazendo o trabalho de Deus, mas ele estourou os limites dele. Ele foi além do normal, ele começou a fazer demais, e o corpo dele falou: você está destruindo o seu próprio corpo. Ele precisou de um tratamento médico, espiritual, de ajuda, para Deus restaurar esse homem que hoje foi restaurado e escreve livros hoje maravilhosos. Então, o médico veio no Havaí, ele está no paraíso, né? Ele veio no Havaí. Mas eu lá, mesmo lá, eu estava acabado. Então, isso atinge todo mundo, de pastor, a todas as pessoas. Continuando. Qual a consequência primária da falta de cuidado físico, psíquico e emocional? Depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em pesquisa feita na região metropolitana de São Paulo, 44,8% dos paulistas já teve sintomas relacionados a transtorno de depressão. Metade já teve algum sintoma, alguma característica de depressão. Pelo estilo de vida, pela forma da região, e dela, nem mesmo os mais novos expoentes da história da humanidade estão imunes. Quer dizer, você pode ser uma pessoa crente, uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, você pode ser a melhor pessoa, mas você é humano, você é de carne e osso, e seja quem for, o seu corpo tem limites. Então, em São Paulo, quase metade das pessoas estão com algum sintoma de depressão. A outra metade já está quase pensando em suicídio. Os trânsitos, os protestos lá. Então, isso aí. Veja 3 exemplos de pessoas que, na história, enfrentaram isso, a depressão. Abraham Lincoln, o maior presidente dos Estados Unidos, escreveu uma vez uma situação dessa. Ele escreveu: sou agora o mais miserável dos seres viventes. Se o que sinto fosse igualmente distribuído a toda a família humana, não haveria uma face alegre sequer sobre a terra. Se melhorarei, não posso dizer. Permanecer como está é impossível. Parece-me que devo morrer ou melhorar. Ou eu vou morrer ou melhorar. O Abraham Lincoln passou por uma crise dessa. Outra pessoa que é considerada uma santa para muitos católicos, e ela escreveu no diário dela, foi publicado, uma crise emocional, uma crise espiritual. Madre Teresa. Disseram que Deus me ama,
Ainda assim, a realidade das trevas, da frieza e do vazio é tão grande que nada forra minha alma. Sinto aquela terrível dor de perda, de Deus não me querer, de Deus não ser Deus, de Deus não existir de fato. São das crises que depois foi revelado no diário da Madre Teresa, crises emocionais, crises espirituais. Ela tem que lidar com centenas e milhares de pessoas miseráveis, mendigas, e o mais consagrado da pessoa às vezes enfrenta crises que afetam a sua espiritualidade. Por último, Charles Spurgeon, talvez um dos maiores pregadores que o mundo já viu, o maior pregador de língua inglesa. Charles Spurgeon, fenômeno de pregação. Com 23 anos ele começou a pregar em Londres e a cidade o descobriu e ele se tornou uma celebridade. Naquele tempo o povo ia para a igreja e ele pregava muito bem. E o que aconteceu? Quando ele se tornou famoso, o Charles Spurgeon diz: meu sucesso me chocou. A ideia de uma carreira que aparentemente se abria, longe de me animar, jogou-me em uma enorme profundeza da qual expressa meu sofrimento. E o Charles Spurgeon, um homem santo de Deus, teve que lutar muitas e muitas vezes na sua biografia, na sua história, com depressão. A depressão que o abatia. Às vezes acontecia dele estar orando no gabinete pastoral, chega a hora de pregar e ele não estava querendo ir pregar. O diabo tinha que pregar: vamos, pastor, você tem que pregar. Aí ele ia pregar. Então, assim, todo mundo enfrenta isso. Todo mundo, em maior ou menor grau, vai experimentar esgotamento, estresse, depressão. O Salmo 23 é o salmo que tem a fonte assim de bênção. Você conhece o salmo que fala para nós como a gente pode evitar, como a gente pode sair, como nós podemos encher o tanque da nossa alma, como que a gente pode parar de viver na reserva, viver cansado, viver nervoso, viver desmotivado, viver deprimido. O Salmo 23 é essa fonte. E eu quero dar aqui seis direcionamentos, 6 sugestões baseadas no Salmo, um para cada versículo, para a gente encher o tanque. Vai lá, se você quiser anotar na sua memória, anota aí. Primeiro, você precisa relacionar-se corretamente com Deus. Relacionar-se corretamente com Deus. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Pode repetir: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Relacionar-se corretamente com Deus. Para muita gente, Deus não é fonte de prazer. Deus não é fonte de provisão. Deus não é fonte de alegria. Para muita gente, Deus é sinônimo de tristeza. Para muita gente, Deus é um ser castrador, um ser que é contrário a tudo que é bonito, que é bom, que é belo. Para muita gente, Deus é o extrato prazer da vida. Para muita gente que foi criada em tradições religiosas muito restritivas, a projeção da ideia de Deus é um Deus assim: tudo que é bom, tudo que é isso, tudo que é aquilo, a pessoa pode. Eu lembro de um homem que falou para minha filha que tinha, acho que, pintado o olho ou passado batom uma vez. Aí ele falou assim: Deus não gosta disso, filho. Deus é contra isso. Aí a minha filha veio me perguntar: e aí, papai, Deus é contra isso ou não? Aí eu falei assim: filha, Deus é tudo que Deus é a favor de tudo que é bonito e tudo que é bom. Tudo que é bom e tudo que é bonito, Deus é a favor. Se isso é bom, é bonito, Deus é a favor. Isso é bom, é bonito? É. Então Deus é a favor. Mas muita gente pensa assim: Deus é contra. Quando a gente fala assim, aprendeu hoje, já na escola dominicana, a falar sobre Deus é contra esporte, Deus é contra lazer, Deus é contra diversão, Deus é contra passear. Uma vez um crente falou assim: não vai de passear para o diabo. Lá em Jó está escrito que o diabo é que fica passeando. Deus pergunta para Satanás: onde você veio? De rodear e passear sobre a terra. Então quem passeia é o diabo, então ele não passeia. Então a pessoa aprende desde cedo que Deus é contra. Deus é sempre contra. Deus está sempre para punir. E às vezes os pais ajudam para gerar esse ensinamento das pessoas: Deus está vendo, Deus vai castigar você, Deus está de olho em você. Então a criança já cresce com medo de Deus, que Deus é o grande opressor,
que Deus é o grande castrador, que Deus é aquele que tira da pessoa. Então, às vezes, eu não entendo pessoas que às vezes passam por problemas assim, e às vezes não buscam em Deus, porque elas não entendem. Deus é a fonte de tudo que é bom. Deus é a fonte de toda cura, de todo prazer, de toda alegria, todos esses cânticos que nós cantamos aqui hoje. A Bíblia não pode ter prazer, não pode ter alegria longe de Deus. O resto, fora de Deus, é morte, é doença, é sofrimento. Em Deus, em um relacionamento correto com Deus, Deus supre todas as suas necessidades. Dizer, quando você conhece a Deus, o Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, aí que você vai descobrir o que é vida, aí que você vai descobrir o que é alegria, que você vai vir a ser um pastor que cuida das ovelhas, um pastor que protege, que alimenta, que conduz a sua vida, que direciona os seus passos, um pastor que ama você. Quer dizer, um relacionamento correto com Deus faz com que você já livre boa parte dos seus problemas, porque tem gente que está sofrendo e não busca Deus. Tem gente que está passando por dificuldades e não vai até Deus. Já está morrendo de sede e a fonte de águas cristalinas está ali, que não bebe, porque tem uma caricatura de Deus, uma projeção errada de Deus. Deus é o meu pastor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E aí um relacionamento correto com Deus me coloca no lugar de ovelha. Eu sou ovelha, eu não sou pastor. É Deus que cuida, é Deus que vai prover, é Deus que vai me sustentar, é Deus que vai me proteger, não sou eu. Porque muita gente vive estressada, porque ela acha que ela é o pastor da sua vida, ela que tem que fazer acontecer, é ela que tem que prover, é a força do seu braço que conquista. Então, se eu não fizer, ninguém vai fazer para mim, eu preciso conquistar, eu preciso, e a pessoa não se permite descansar, relaxar, porque ela vai fazer o que aconteceu com ele, Cordeiro, o pastor. Ele achou que tudo dependia dele, que ele era o pastor da igreja, sem ele nada acontecer. Então, tem que descobrir quem é o pastor da igreja. Não é você, o pastor é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que ama, que cuida e que deu a vida pelas ovelhas. É Ele que pode carregar as ovelhas. Você não tem esse poder, você não tem essa capacidade. Nem Jesus, que foi Deus humano, ele cuidou diretamente apenas de 12, porque ele sabia dos seus limites humanos. Então, assim, tem gente que fala assim: não, eu preciso. Se eu não for trabalhar, Deus não vai pagar minhas contas, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não posso parar, eu não posso relaxar, e você vai achando que você é o bonzão da boca. Aí quando você fica doente na cama, você descobre que a vida não parou por sua causa. E aí o emprego continuou, o trabalho continuou, a família continuou. Você percebe que você não é tão importante quanto você pensava que era. É ou não é? A gente acha que nós somos o provedor. Se eu parar, a terra para. Se eu parar, a terra para de girar. Se eu parar, nada vai acontecer. Quem é o Senhor do universo é Deus e não é você. Você é ovelha, você precisa de cuidado, você precisa de proteção, você precisa de alimento, você precisa de ajuda, você precisa de apoio. Você é ovelha, eu sou ovelha. O pastor das nossas almas é o bom pastor Jesus Cristo. É Ele que supre, é Ele que abençoa, é Ele que abençoa o nosso trabalho, é Ele que traz a provisão, é Ele que manda, é Ele que traz isso para nós. Você tem que olhar para Deus, vamos me relacionar com Ele, sem essa neura, sem esse peso, sem essa sobrecarga, sem essa coisa toda, e relacionar-se com Deus de maneira alegre. Um Deus que ama você, um Deus que se alegra, um Deus que tem prazer. Você já vê Deus assim nas coisas boas da vida? Porque tem gente que só vê Deus na coisa ruim. Aconteceu um desastre de Deus, porque Deus não é boa. Essa semana eu fui na Quitanda, aí comprei lá. Eu sou apaixonado por fruto, todo tipo de fruto. Essas pocãs, banana, mamão, melão, kiwi, e vai lá, eu encho assim a bacia e falo: agora é um culto devocional. Eu pensei assim: rapaz, como Deus é bom, como Deus pode fazer uma fruta tão maravilhosa dessa. Eu começava a comer as frutas uma depois da outra. Eu começava a dizer aleluia, mas quando eu comecei a pensar assim, comecei a adorar, como Deus pode fazer um negócio tão maravilhoso, um Deus que tem esses sabores tão diversos, tão extraordinários, e aí vai pocã, vai mamão depois vai isso, vai naquilo, outro, e glória a Deus, aleluia, e você vai comendo, e você vai calculando, já acorda assim, quer banana, quer laranja,
Glória a Deus, que Deus maravilhoso, como Deus pensou num negócio desse, e como tem ser humano que não gosta de fruta, não, ele fica doente, aí você fica triste, tem que comer fruta quando acorda, quando vai dormir, na hora do almoço, à tarde, toda hora você fica. Deus é o Deus da vida, do prazer, da alegria, Ele é o meu pastor, e nada faltará. Relacione-se corretamente com Deus e consigo mesmo. Ele é o meu pastor, eu sou a ovelha, Ele é que cuida de mim. Segundo, versículo 2, você precisa recarregar as energias. Versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, ou na outra tradução, restaura meu vigor. Versículo 3 e do início, o que Deus faz? Deus leva ele para os alimentos, Deus leva ele para a água tranquila. O que Deus está fazendo com a ovelha? Deus está alimentando a ovelha. O que nós precisamos fazer? Você precisa recarregar a sua vida com aquilo que lhe alimenta, que lhe dá prazer. Você precisa recarregar a sua alma, seu pensamento, seu sentimento com aquilo que é bom. Se você está vivendo uma rotina que você é drenado, que você é sugado, que arranca a sua energia, você precisa compensar isso com coisas que te alimentam a alma, que te anima, que te nutre a existência. Você precisa recarregar o tanque, encher o tanque de novo com aquilo que é bom, e aí cada pessoa tem um jeito. Tem coisas que você faz que drena você perde a energia. Assim, nossa, estou cansado, fiz isso, fiz aquilo, fiz fazer aquilo, você vai perdendo o ânimo, perdendo a disposição. E tem outras coisas que você faz, você fala assim, que legal, que bom, que bênção, estou animado, estou energizado, estou alegrado, estou alegre, estou fortalecido, isso aqui faz bem para mim. Você precisa fazer uma lista. O Ele Cordeiro fez uma lista. Isso aqui me drena, isso aqui me energiza. Eu preciso deixar isso bem claro. Quando eu estiver ficando cansado, eu preciso revitalizar, recarregar as energias. O que recarrega as suas energias? Sabe? O que drena a sua energia? Você sabe que tem pessoas que são nutridoras e pessoas que são exaustoras, né? Tem pessoa que exaure você, tem pessoa que nutre você, e às vezes tem pessoa que você está exaurindo você todo dia, você precisa lidar com ela, mas você também precisa de pessoas que nutrem você, que animam você, que enche o seu coração, que enche a sua alma, que revitaliza o seu corpo. Você precisa de gente assim, e você precisa de atividades. Quais são as atividades que me deixam mal? Quais são as que me animam? O que eu posso fazer? Você podia pensar nisso, por exemplo, pensar em passos verdejantes. Eu já pensei uma coisa que esse ano eu não fiz, só fiz 1 ou 2 vezes esse ano. Eu falei, depois dessa pregação eu vou voltar a fazer. Eu vou para os passos verdejantes, eu vou jogar futebol de novo. A verde grama, o verde gramado. Rapaz, quando você faz um gol, não, Rodolfo, você faz um gol assim, não é aquele gol do cara da Austrália que eu fiz um igualzinho ano passado? Aquilo te deixa animado de um jeito, você se sente, aquilo anima, fortalece. Você precisa pensar o que me anima. Então tem coisas que você não vai fazer, você não faz, você vai deixando, não precisa fazer, você não faz. O texto fala em repouso, dormir é uma coisa que ele não leva a sério, que eu não levo muito a sério, e depois do tempo vai começar a pesar sobre você. Mas a pesar, você não dorme por tempo suficiente que o seu corpo precisa. O Ele Cordeiro vai mudar os horários dele, para ele dormir bem. Às vezes você precisa mudar para você acordar e entrar animado no dia. Mas às vezes você dorme mal. Às vezes você já tem uma rotina estressante. Às vezes você não está fazendo nada que lhe agrade. Você precisa pensar nessas coisas. Aí volta de novo a questão de Deus, por exemplo. Para mim, uma das coisas que mais me revitaliza, além de jogar futebol, além de comer churrasco, fruta, não, além dessas coisas, reunião de oração. Então, o crente que não tem uma relação boa com Deus, ele tem uma relação chata. Aqui na última vigília que nós fizemos, de 8 à meia-noite, falei no final, eu estava gripado, estava mal, estava sem vontade, e eu falei, eu vou lá, eu vou só ler a Bíblia, eu falei, irmãos, olhem aí que eu não estou mal, vou voltar para dormir. Eu vim aqui e comecei a pregar.
Ao pregar, Deus me anima, Deus me energiza, Deus me fortalece, Deus aquece o meu corpo, o meu cérebro aquece, a minha mente aquece. Então eu comecei a pregar aqui, aí fui até meia-noite, melhorei, oramos, clamamos, colocamos diante de Deus nosso problema, nossas angústias, nossas ansiedades, choramos diante de Deus. Chegou meia-noite, como que eu estava? Eu estava mal? Estava melhor, estava mais animado, o meu corpo estava melhor. Não tem coisa assim mais terapêutica do que uma reunião de oração fervorosa. Não tem, para mim não tem. Não tem nada assim mais terapêutico para a minha alma. Você chegar ali com 2, 3, 5, 10 irmãos e clamar a Deus e derramar a alma e gritar com Deus, e Deus visita você, e Deus anima você, e Deus toca no seu corpo, no seu coração, e Deus tira o peso, o fardo, a doença. Deus renova. Deus renova, irmão. Você não entende, às vezes o crente está sofrendo e ele não vem orar. Eu nunca me arrependi de ir numa reunião de oração, nunca. Vigília de oração é coisa maravilhosa. Você precisa, o que me anima, o que me revitaliza, o que me põe para cima, o que solta serotonina assim do Espírito Santo no meu cérebro, você entra em êxtase, louvor, adoração. Você está no carro ouvindo louvor, às vezes eu falo, preciso orar quando eu vou dirigir, não pode nem louvar muito, porque eu vou entrando num êxtase, aí começa a acelerar o carro, opa, eu estou indo para o céu devagar. Você entende? Essas coisas, louvor, comunhão, prática esportiva, exercício físico, amizade, relacionamento, confraternização, o que faz você se sentir bem? Priorize isso na sua vida. Casamento, esposa, relacionamento conjugal, o que faz você se sentir bem? O que é bom para a sua alma? Coloque isso na lista, como eu e o Cordeiro. Eu estou fazendo isso. Eu vou mudar algumas coisas da minha vida, estou mudando, à luz do que eu estou aprendendo, é que eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, preciso mudar alguns horários, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, para isso aqui acontecer na minha vida. Você precisa cuidar bem do templo, que é o seu corpo, que é a sua alma, que é a sua mente. Como você está vivendo? Só na reserva? Só cansadão? Só levantando aquele peso? Você fala, eu vou mudar em nome de Jesus. Amém? Recarregue suas energias. Terceiro, você precisa redirecionar sua rota. Versículo 3: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Redirecionar sua rota. O texto diz que Deus nos direciona, Deus nos guia pelas veredas da justiça. Pelas veredas, pelos caminhos da justiça. O que nos causa muito estresse? Os caminhos errados, as rotas alternativas, ou as coisas erradas que nós fazemos, as coisas que a gente quer decidir do nosso jeito, o jeitinho brasileiro, a enganação, a desonestidade, a mentira. Isso acumula o estresse. Quando você começa a fazer coisas erradas, você começa a viver de um jeito que não é o jeito certo. Então, quando você acumula desejos no seu coração que não são os desejos de Deus, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e quem quer ficar rico cai em muitas ciladas e sofrimento. Está escrito na Bíblia, mas quem é que leva a sério o que a Bíblia diz? Quem é que leva a sério? E se conta, por exemplo, um exemplo aqui do passado, do casal, os dois trabalhando, carreira promissora, mas chegaram os filhos pequenos, e aí os dois querem ficar ricos. Os dois querem sucesso profissional. Aí quem vai cuidar dos filhos? Aí fica na creche. Aí eles não sabem cuidar do filho. Isso é história verídica. Aí eles começam a brigar um com o outro. Aí o casamento entra em crise. Aí porque eles não querem abrir mão do sucesso profissional e do dinheiro, ninguém abre mão da sua carreira naquele momento. E aí aqueles filhos que eram para ser bênção, acaba sendo motivo do divórcio, a morte da família.
Isso é história verídica, eu estou falando. Por quê? Porque a rota precisamos alcançar, precisamos ficar ricos, precisamos de sucesso a qualquer preço, precisamos comprar casa, trocar o carro, precisamos daquilo, precisamos daquilo. Aí não cuida dos filhos, não cuida da mulher, não cuida do casamento, não cuida do corpo, aquele objetivo louco, aquela correria, aquele estresse, aquela angústia, a pessoa precisa, aí de repente estourou tudo. Estourou o casamento, estourou a família, estourou o corpo, estourou a mente, porque a pessoa não mudou a rota. A sua rota está errada, esse caminho é errado. Pessoas que por causa disso passam por cima dos outros, destroem amizades, acabam com relacionamentos antigos. Sucesso. Não precisa redirecionar a vida, o Senhor me guia pelas veredas da justiça, não da injustiça, não da mentira, não do erro, não da enganação, não da ostentação, mas do caminho do Senhor, que é o caminho da justiça. Quanta família estourada, quantas pessoas estouradas, porque não perceberam os sinais de alerta, não pararam. Opa, precisamos parar, precisamos rever nossos valores, precisamos redirecionar nossa rota. A coisa não está certa aqui. Olha os filhos, olha isso aqui, olha o nosso casamento. Está trabalhando demais, você não tem tempo para isso, está preocupado demais com aquilo. Pare! Sua função é essa, família. Deus e a família, cuide da sua família, cuide do seu casamento. Mas as pessoas, em nome do sucesso, da riqueza, da prosperidade material a qualquer custo, a pessoa arrebenta os relacionamentos, arrebenta o seu próprio corpo. Mas você precisa redirecionar a rota. Muito estresse das pessoas hoje, presta atenção, é porque as pessoas querem viver um padrão de vida, querem ostentar um estilo de vida que não é tão bom. Se as pessoas se acomodassem com um estilo de vida mais simples, se a pessoa se contentar com aquilo que tem, ela já está ali, a alegria, a felicidade, mas a sociedade do consumo gera isso, e a pessoa fica na ambição, naquela loucura, e vai perdendo a alegria do presente, o prazer das pequenas coisas, a simplicidade da vida, por causa dessa sociedade do consumo. Você parar e pensar. Eu estou andando nas veredas da justiça, nos caminhos que o Senhor planejou para mim. Qual é o tempo que eu tenho para Deus? Qual é o tempo que eu tenho para a minha família? Qual é o tempo que eu tenho para servir o próximo? Qual é o tempo que eu tenho para servir as pessoas? Quanta gente eu já vi assim, irmão? Estava na igreja lá, orando, clamando, a vida, o casamento, a bênção, isso tudo história real. Aí de repente surgiu uma oportunidade profissional. Ah, mas vai ter que ficar longe da esposa. Não, mas eu preciso trabalhar. Ah, mas e a igreja? Aí a pessoa entra naquela loucura. Já vi homens, eu preciso de 2 empregos. Eu preciso daqui, mas e Deus? E a família? Não, preciso. E de repente, estourou tudo, acabou tudo, o cara olha para trás, e aí? Você conseguiu? Para que foi tudo isso? Por que adiantou toda essa correria, todo esse desgaste, toda essa luta? O que aconteceu? Tudo para quê? Redirecionar a rota da vida. A rota da sua vida. 4º lugar. Versículo 4. Reduzir a velocidade nas crises, mas sempre seguir em frente. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa semana eu fiz a prova para renovar minha carteira. A única coisa que eu decorei lá para sair, passei, graças a Deus, é assim: na hora da fumaça, na hora da chuva, reduz a velocidade, né? E aí eu consegui passar na prova, resolver a carteira. Isso eu decorei. Reduz a velocidade. Vai passar pelo vale, sombra da morte. Todo mundo, isso vai acontecer. Reduz a velocidade, mas continue sem medo, porque o bordão e o cajado do Senhor vai consolar você, vai encorajar você. Vai enfrentar crise, todo mundo vai enfrentar crise, perdas, angústias, perturbações, enfermidades. A vida toda vai acontecer dentro da gente. Nessa hora tem que parar, tem que respeitar as crises, às vezes o luto, tem que respeitar a dor, a sua própria dor. Tem que respeitar, tem gente que não para, que não sofre aquela dor, que não dá aquela parada na vida e fala assim: vamos devagar agora, vamos acalmar. Vamos acalmar, como você está? Teve um tempo, quando meus 3 filhos eram pequenos, lá em Londrina, acabou no médico, o médico era o presbítero, agora eu estou no médico, era o presbítero da igreja. Ele falou para ela assim, olha,
vocês precisam parar de ver o que vocês estão fazendo, porque você está à beira de um colapso, falou para ela. Você está à beira de um colapso. Agora vocês precisam parar. Vocês estão num momento que vocês precisam disso. E o médico falou isso. Como eu estou falando aqui como irmão, como presbítero da igreja, vocês precisam mudar. Esse é o momento que existe cuidado. Há muita pressão, há muita exigência, há muita demanda, as coisas estão pequenas. Você está pastoreando a igreja, vocês precisam mudar algumas coisas na sua vida, precisam dar uma parada. Ela foi para casa da igreja, precisam mudar, precisam redirecionar, precisam mudar as coisas. Vai entrar no colapso, vai viver à base de remédios. Seu corpo estava chegando no limite. Então tem pessoas assim que dá um sinal de alerta, olha, aconteceu isso, dá uma parada. Vai mais devagar, vai mais tranquilo, acalma a coisa, não precisa correr tanto, respeite a dor da morte, respeite o luto, respeite a perda, passe pelo vale, mas siga em frente, porque o bordão e o cajado do Senhor estão com você, o pastor vai cuidar de você. Não precisa voltar, não precisa ficar parado ali, você vai passar pelo vale, você vai passar, no vale você não vai ficar, não importa se você estiver sofrendo, mas o vale vai passar, porque o pastor está guiando você, vai em frente. Você não pode parar, essa fase vai passar, virão outras fases, mas o Senhor vai cuidar, o Senhor vai proteger, o Senhor vai encorajar, você vai passar por esse vale, não fique no vale, não fique parado aí, reduza a velocidade da sua vida, reduza a maneira como você está vivendo, pare um pouco, e diz, agora nós vamos do jeito certo, agora nós vamos consertar o que está errado, agora nós vamos andar no passo do Senhor. Ele é o pastor, Ele vai nos direcionar. E em nome de Jesus, o vale vai passar. Aleluia. Esse vale passou, o vale de Deus. A mulher está aí, bem boa e o melhor. Você entendeu? E o médico falou, porque você precisa perceber. Então, essas coisas da pessoa ficar estourando os seus limites, ficar isso tudo, vai destruir você. Enfrentando morte, perda, doença. Reduza, crise, reduza, vai mais devagar, reduza, vai mais devagar, você vai passar, o Senhor está com você em nome de Jesus, amém. Quinto, versículo 5, que o tempo está correndo, versículo 5, você precisa resistir à tendência humana de brigar. Versículo 5, resistir à tendência humana de criar inimigos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Davi tem muitos adversários, mas o Senhor diz, olha, você vai pôr sua mesa, eu vou cuidar de você, eu vou alimentar você, os adversários vão ficar lá, eles não vão tocar em você, eu vou cuidar de você aqui. O Davi tinha muitos inimigos. O que gera muito problema hoje? Que as pessoas entram em briga demais. O apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está dizendo? Tem combate que não é bom, tem luta que não é boa, tem batalha que não vale a pena você lutar, tem briga que não é sua. Você não pode ficar brigando por algo que não é seu. Você tem que lutar por aquilo que vale a pena lutar. Você precisa lutar contra adversários que são os adversários, e Deus vai cuidar de você. Porque muita gente vive estressada, porque briga demais, briga com todo mundo, cria muitos inimigos, muita confusão, pessoas que ficam envolvendo e criando inimizade. Você precisa escolher pelo que eu vou brigar, pelo que eu vou lutar, pelo que eu vou combater, o que vale a pena lutar na vida. Tem gente que fica se metendo em briga dos outros, tem gente que briga por causa de cachorro, tem gente que briga por causa de futebol, tem gente que briga por causa de futebol. Tem gente que briga por causa de político. Você entendeu? Tem gente que briga por causa de problemas de vizinhança, e inimizades, brigas, contendas. Tem gente que briga por assuntos totalmente fora da realidade, que estão inimizando. Mas por quê? Você acha que vale a pena fazer isso? Você vê na internet, lá nas redes sociais, o pessoal começa a brigar por isso, por aquilo. Outro dia uma irmã pegou uma mensagem e colocou um texto lá, e alguém já discordou, aí o cara lá do Nordeste começou a brigar com ela, aí o outro lá no Sul entrou na briga, aí ela entrou, pastor, me ajuda, eu estou fora. Aí mas foi sua pregação, eu estou fora. Eu vou entrar nisso daí, eu estou fora. É isso que eu falei, vale para ele ouvir a pregação.
pregação, quem sabe ele entende o que eu falei, mas eu estou fora, eu não entro nisso aí, não vale a pena. Você entendeu? Então, Davi, você não precisa, o Senhor vai cuidar dos seus inimigos. E o Paulo diz, olha, lute pelo bom combate. Você fica lutando, fica brigando. Tem gente que cria rixa com o vizinho, com o familiar. Tem gente que briga com a mãe, cara. Tem gente que briga com o pai. Tem irmão que briga com o irmão. Fica brigando, gerando rixa. São brigas que não valem a pena. Paulo diz, combati o bom combate. Então não seja estulto, né? Não seja tolo, não seja burro. Eu moro em condomínio, eu moro em prédio. Aí o poder vem, irmão, fulano ali cria briga. As pessoas não têm o que fazer, eles ficam fazendo briga, brigando com o outro, gerando contenda, gerando desavença. Aí gera carga de estresse. Cara, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, amém? A gente tem que lutar contra o mal, contra o diabo, contra a injustiça, contra a miséria, contra os poderes do inferno, contra os poderes da morte. Você tem que lutar contra os agentes das trevas. Você não tem que ficar lutando contra carne e sangue, diz o apóstolo Paulo. Você tem que amar as pessoas, você tem que se interessar por elas. Você não pode ficar criando inimizades, vivendo essas contendas, essas brigas. Em nome de Jesus, acabe com isso. Por que tanta gente é desgotada? Porque briga demais, fica brigando demais. Peça perdão, perdoe, ame, paz e amor em nome de Jesus, amém? Ontem eu entrei numa rua ali, em outra mão, que eu não sabia. Aí o cara passou por mim e falou alguma coisa. Não sei se ele falou, eu pensei assim, Deus abençoe, irmão, vai na paz, em nome de Jesus. Eu não sei se ele me xingou, não sei o que ele falou. Eu entrei na rua na contramão. Eu não sei se ele me avisou. Agora tem gente que briga no trânsito, tem gente que xinga, tem gente que levanta a mão, tem gente que faz isso. Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele pode estar irado, mas eu estou aqui, estou comendo na mesa do Senhor. Amém? Você tem que colocar em paz essas coisas, você tem que pacificar o seu coração, você tem que lutar o que vale a pena lutar. A vida é muito curta você ficar brigando. Você está brigando com algum parente seu, peça perdão em nome de Jesus. Brigando com familiar, brigando com parente, vive em paz, vive em paz. Resista à tendência humana de criar inimigos, de viver lutando com todo mundo, de viver mal, xingando. Resista a tudo isso em nome de Jesus. Como eu falei domingo passado, eu parei de falar mal do Brasil, do povo brasileiro, parei de falar mal da Dilma, parei de falar mal do Sarney, só oro por eles. Quem é que ganhou com isso? Foi ele ou foi eu? Eu começava a pregar, eu começava a ficar nervoso, a minha mulher começava a orar, seu segura, senão ele vai xingar aqui na igreja. Eu faço, eu oro, eu abençoo, eu intercedo. É o Senhor que pode, não sou eu, não depende de mim. É Deus que é o Senhor da história, é Deus que tira reis e põe reis, é o Senhor que destitui, é o Senhor que faz isso, não sou eu, não pertence a mim. Eu tenho um pensamento crítico, eu tenho um discernimento crítico, eu não posso ser levado nem ser alienado, mas eu não vou acumular raiva no meu coração. Eu tenho que acumular o amor de Deus na minha alma por todos os seres humanos. É isso que é assim que a gente tem que viver. É assim que você deve viver. Você tem que resistir a essa tendência de criar briga e confusão com as pessoas. Você tem que pacificar, você tem que amar, você tem que servir em nome de Jesus. Amém? Em último lugar, versículo 6. Relacionar-se corretamente, recarregar as energias, redirecionar a rota, reduzir a velocidade, resistir à tendência de brigar. E último, relembre o seu coração, relembrar sua mente e o seu coração constantemente o que lhe persegue. Versículo 6. O que nos persegue? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você precisa lembrar, tem gente, irmão, que eles acham uma mente dele assim, pessimista. Então a pessoa vem muito esgotada, muita gente é pessimista, muita gente diz assim, o que me segue é o azar. Tudo é errado para mim, parece que tem uma tempestade do raio na minha cabeça. Então já acorda pensando nisso, o azar, o que vai dar errado hoje? Além de morro, se alguma coisa tem probabilidade de dar errado, ela vai dar errado. Então já acorda com isso. O crente não, o crente tem que relembrar sua mente, seu coração, no meio desse mundo mal constantemente. Para onde eu for, para onde eu andar, por onde eu caminhar, onde meus pés pisarem, eu sei que tem algo que está me seguindo, me
perseguindo, hora a hora, dia a dia, mês a mês, ano a ano, década a década, por onde eu for, por onde eu andar, a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Eu posso ir para qualquer lugar, que eu sou perseguido pela bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre a minha vida. Não é o azar, não é a sina, não é o destino, é a bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo em todo lugar, todos os dias, todas as horas, todos os instantes, quer que eu esteja em pé, deitado, dormindo, trabalhando, a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão. E mais, relembre o seu futuro. O salmista dizendo: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aconteça o que acontecer, eu tenho uma certeza, eu estou indo para a casa do Pai, eu estou indo para a glória do Pai. O Pai está de braços abertos para me receber. Eu vou morar com Deus para sempre. Se eu fechar os olhos aqui, abrirei na glória, porque Deus me espera, porque Deus tem isso para mim. É assim que eu vivo, não destinado à morte, mas destinado ao triunfo e à vitória de Jesus Cristo. É assim que a gente vive, é assim que a gente anda, é assim que a nossa mente é cheia de esperança, de sonhos, a bondade, a misericórdia e a glória e a eternidade. O céu é para lá que eu estou indo, é lá que eu vou viver. O Pai está preparando e eu estou indo para a glória. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. Não é o médico, não é o remédio, é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Relacionar-se com Deus, recarregar as energias, redirecionar a rota, reduzir a velocidade, resistir, relembrar o que te persegue, o que segue você. Eu concluo contando a história que eu devo ter contado aqui, que eu ouvi no mês passado, o pastor José João Mesquita, da igreja de Manaus, que passou por uma crise dessa. No caso dele, o cordeiro, ele foi de muito tempo. José João parou, tirou uma semana de descanso, mas continuava desanimado, continuava triste, continuava abatido. A igreja dele crescendo muito, e ele disse que um dia ele começou a orar, e orou, e no final de 3 dias de oração, o Espírito Santo visitou ele. E José João disse que era um vigor, a energia espiritual que entrou no corpo dele, que fez ele se levantar, e ele se erguer, e os corações dele cheios de planos, de sonhos, de ideais, de força, de vigor, porque o Espírito Santo tocou nele e levantou ele em nome de Jesus. Talvez tenha gente que precisa de remédio, precisa de terapia, tem aquilo que nós precisamos, mas eu digo para você: o Espírito Santo pode te energizar, o Espírito Santo pode te levantar, o Espírito Santo pode restaurar os seus sonhos, o Espírito Santo pode restaurar o seu corpo, o Espírito Santo pode fortalecer você, o Espírito Santo pode encher a sua alma de um vigor novo. O Espírito de Deus pode fazer isso, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nessa hora, convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor desses. Coloque a sua vida diante de Deus. Está cansado? Você está se sentindo assim? Você precisa de um renovo, uma renovação, uma força. Onde você está? Eu quero ser de Deus para você. Pode ficar aí. Coloca a sua vida diante de Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Coloca a sua vida. Simbolizando o centro da sua alma, do seu ser. Assim, vamos orar, Senhor. Coloque a sua vida. Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe do nosso levantar e do nosso deitar. O Senhor sabe que nós somos fracos. O Senhor sabe que a vida hoje está muito difícil e complexa, Senhor. O Senhor conhece as dores, as preocupações dos meus irmãos e irmãs. O Senhor
conhece a angústia de cada um aqui, meu Pai. Mas o Senhor é a fonte da vida. Em nós está a doença, mas no Senhor está a cura. Em nós está a confusão, mas no Senhor a paz e a abundância, meu Pai. Oh Deus, o Senhor pode renovar o nosso corpo completamente, meu Pai. O Senhor pode renovar o nosso cérebro. O Senhor pode renovar os nossos órgãos. O Senhor pode renovar nossa alma. Oh Espírito Santo, o dinamis do Senhor, o Espírito de vida, o Espírito de poder. Enche esses irmãos e irmãs aqui agora, meu Pai. Enche a mente, enche o coração, enche a alma. Tira a angústia, tira o cansaço, tira o estresse, tira, Senhor, a insônia, tira o nervosismo, tira o peso dos ombros, meu Pai. Tira o peso, a sobrecarga. Senhor, refrigera a alma, restaura o vigor, conduz aos pastos verdejantes, prepara uma mesa, Senhor, supre as necessidades dos teus filhos, faz algo novo, meu Deus, no corpo, na alma, na mente, nas circunstâncias, em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu oro com fé por meus irmãos e irmãs agora. Eu oro na autoridade do teu nome, para que cada um aqui seja fortalecido, seja animado, seja cheio do Espírito Santo, seja curado de enfermidades, seja revitalizado, meu Pai, dos pés à cabeça, Espírito Santo. Enche a mente com os pensamentos de Deus, enche o coração com os sentimentos de Deus. Enche a mente com a mente de Cristo, Espírito Santo. Tira os pensamentos pessimistas, tira os sentimentos maus, limpa-nos, lava-nos, purifica-nos, ó Deus, completamente. Purifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão fracos, estende a tua mão de poder e levanta, põe de pé, meu Pai, restaura sonhos, restaura projetos, restaura a alegria, restaura o prazer, restaura, Senhor, a alegria do Senhor no coração. Amém. Pessoas aqui que estão tão cansadas, tão deprimidas, que precisam de uma alegria, dessa injeção sobrenatural de Deus. Toca no corpo, meu Pai, toca na alma e começa a fazer coisas novas, coisas lindas, coisas boas. Abraça-nos, ó Pai, com o teu braço de amor, com o teu abraço de amor. Abraça os irmãos, abraça as irmãs, abraça aqueles que estão carregando o mundo nas suas costas. Tira o peso, Jesus, refrigera a alma, alivia o coração, traz aquela alegria, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que Jesus dá, que o mundo não pode dar, aquela paz que nos faz deitar e dormir, aquela paz que nos anima, aquela paz indescritível, indizível, a paz de Jesus, a paz de Deus. Enche o coração de cada irmão com essa paz, com essa alegria, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus por tua alegria, glória a Deus pela paz, glória a Deus pelo teu cuidado, pelo pastor que cuida, que alimenta, que refrigera, que tem cuidado. Glória a Deus porque nada tem nos faltado, porque nas crises, nos vales, o Senhor tem nos sustentado, nos encorajado e nos consolado. Glória ao teu santo nome, Jesus, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o nosso Deus nos persegue com bondade e misericórdia. Glórias ao teu nome, Jesus, porque a casa do Pai nos espera na glória celestial. Glórias ao teu nome, Senhor, porque nada nos faltou, nem faltará, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. A tua graça, o teu cuidado, a tua fidelidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor cuida das suas ovelhas, o Senhor cuida de cada um aqui, vai cuidar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos